Olá, queridos, tudo bom? Bem-vindos. Estou aqui para fazer uma live com a Dani Silvares hoje. A gente vai falar sobre um tema meio polêmico: a diferença entre o cuidado e a carência emocional. Um olhar mais profundo para as relações entre mães e filhos, pais e filhos. Tudo bom? Vou esperar a Dani entrar para a gente poder colocar ela aqui na conversa com a gente. Tudo bom? Que legal. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Europa. Aqui são 3 da tarde na Espanha. Estamos com 5 horas de diferença agora. 2 para quem está em Portugal. E à noite já para quem está na Austrália, que eu também tenho seguidoras e mentoradas que estão lá. E aí, tudo bom, Karen? Tudo bom, Gláucia? Deixa eu ver. Não, não foi ela que chegou, não. Alguém aqui pediu para participar, mas não foi a Dani. Deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar, se ela já chegou. Para quem perder, para quem não conseguir acompanhar tudo. Eu vou colocar aqui no meu feed, vou pedir para a Dani também compartilhar no dela se ela quiser. E aí depois eu vou colocar também no meu YouTube, tá bom? Então vocês vão ter várias formas de... Ó, deixa eu ver, não consegui colocar ela. Vamos ver se eu consigo agora aceitar entrar ao vivo. Que não fale, por favor. Já pedi 2 vezes aqui para você entrar. Será que tá dando incompatibilidade? Tomara que não, né? Estranho. Não tá aparecendo? Geralmente ele não demora tanto. Peraí. Vou tentar de novo. Não, tá convidado aqui. O que tá acontecendo, Flor? Que depois me fala aqui no WhatsApp que eu tô com ele aberto aqui do lado. Mas, ó, enquanto ela tá tentando entrar, que eu vou confiar que vai dar certo, vou dizer que a gente vai falar hoje sobre esse tema. Ué, o que aconteceu? Tá? Aceitar de novo. Vamos lá. Entrar ao vivo com ela. Ah, ele deu alguma coisa aqui, que falou que alguma coisa que deu de errado, né, meu Deus? O que vai acontecer? Peraí, aceitar, ele fala. Agora deu. Que bom, que susto! Tudo bom? Amor, às vezes acontece isso, né? É pra dar mais emoção, assim, pro Nossa, encontro. nem me fala. Antigamente teve uma época que algumas pessoas não eram incompatíveis. Não sei o que acontecia, que realmente não rolava, tinha que fazer um teste antes, era mó drama. Nunca mais rolou, nunca mais testei. Ai, deu certo, estamos aqui. Ai, que gostoso, que bom estarmos aqui para Sim, falar desse assunto que já tá. Linda, muito obrigada por aceitar o convite. Faz tempo que a gente não faz live, eu estava olhando aqui, foi até funcionando no meu YouTube, vi que faz quase 1 ano ou mais de ano, pelo menos estava lá 1 ano, mínimo 1 ano que a gente não faz live juntos. E é uma delícia fazer live com você, te acompanhar aqui, enfim, desde que a gente, né, se namora, praticamente, a gente fica se paquerando aí pelos posts e pela jornada. Gente, para quem não conhece a Dani Silvares, ela é psicóloga e terapeuta da criança interior e sistêmica também, é consteladora. Eu tenho muita admiração pelo trabalho dela, acompanho ela faz bastantes anos. A gente teve o privilégio de se conhecer rapidinho num workshop com a Clarissa de Aquiara, que foi a única vez que eu vi a Clarissa também, há 4 ou 5 anos atrás, quase 5 Ah, anos atrás. Enfim, e aí eu te sigo desde então você me ensina muita coisa. Já fiz algumas jornadas com a Dani também, tive o privilégio de fazer o acompanhamento com ela para também indagar muito mais coisas e com a minha criança interior, que foram processos lindos, super recomendo o trabalho dela. Acho super importante essa colaboração da gente estar se apoiando, apresentando o público de uma para outra, porque o intuito tem que ser sempre o mesmo, menos pessoas feridas nesse mundo, para que a gente possa ter menos crianças invisíveis, né? Porque, enfim, é quando a gente conecta com a nossa criança interior que a gente consegue realmente conectar com as crianças que estão fora da gente. E aí, qualquer processo que a gente vive, a gente sabe, né, Flor? São camadas de cebola, a gente vai vivendo essa jornada, ela é para a vida toda, é um processo que não termina. Então, passear de uma pessoa para outra, que nos inspira, é maravilhoso poder fazer isso. E eu sempre estou trazendo aqui pessoas que eu tenho confiança, admiração, e que sei que podem colaborar no processo de vocês. Dito isso, eu tô linda aqui para a gente falar sobre esse assunto, porque de vez em quando a gente pesca uma na outra, né? Tipo, ai, nossa, esse tema é muito forte, é muito importante. E ele tem, digamos que, sutilezas, assim, uma parte que fica lá entre um lado e outro, né? Que a gente acha que está fazendo uma coisa linda, e às vezes a gente pode estar agindo de um jeito não tão inocente com os nossos filhos, que tem um efeito, um impacto muito negativo na vida deles. E é importante olhar para isso com muito carinho, com muita
compaixão, sem gerar culpa, sem esse intuito de apontar dedo. Mas não, por uma questão de reconhecer mesmo que a gente precisa olhar com maturidade para algumas atitudes que a gente tem para poder ver se isso está causando dor, provocando dor. Vamos então repensar a atitude, tá? Simplesmente esse é o intuito. Que a gente possa trazer luz para vocês para fazer essa leitura. E o que a gente quer falar? Sobre a diferença entre o cuidado, né? Quando a gente está cuidando dos nossos filhos, querendo proteger nossos filhos, querendo oferecer para eles segurança, que é maravilhoso, alinhados com a teoria do apego, por exemplo, querendo gerar apego seguro. Porém, a gente pode cair num extremo de repente, estar se envolvendo demais e impedindo que os nossos filhos vão para a vida com muito medo que eles encarem adversidades ou que eles saiam de perto de nós, que é o ponto que a gente quer tratar, né? Porque existe uma carência nossa. E aí a gente cria uma certa dependência. Mas, enfim, quer complementar com alguma coisa do seu trabalho? Não, acho que você trouxe já. Obrigada, né, pelo carinho. E eu acho que é isso, né? É tão bom a gente trocar. Eu faço bastante live sozinha e é legal também. Mas eu amo quando eu tô na troca, porque a gente soma, né? E nós temos, né, essa missão, né, Mas, assim, eu acho que começa com uma busca nossa, né? E eu acredito muito nesse caminho, um caminho de uma busca pessoal, que acaba transbordando, né, profissionalmente, assim, o meu trabalho e o seu, que é poder disseminar esse olhar mais respeitoso, mais profundo para as relações com os nossos filhos, né? E para a relação com a gente mesma. Então, esse tema, né, quando a gente estava pensando no que falar, e você viu um vídeo que eu postei lá da Hermínia, né, com a filha ali. Eu vi que você postou também no seu feed, que é incrível. E é um tema que, assim, ele é delicado, porque ele toca em muitos lugares feridos nossos, né? Então, essa conversa, ela tem o intuito de nos convidar para esse lugar adulto, né? Nós somos as adultas aqui na relação com os filhos, e que a gente possa olhar, assim, com esse olhar mais curioso, assim, será que, né? Abrir espaço para a possibilidade. Porque muitas vezes a gente tem a melhor intenção do mundo, o maior amor do mundo pelos nossos filhos, mas a gente precisa se lembrar, né, Má, que nós também vivemos os nossos processos, as nossas feridas, e esse não é um processo que tem fim, ele tem muitas camadas. Então, enquanto a gente viver, a gente vai ter algo ali para olhar. E muitas vezes esse nosso processo, né, da criança que a gente foi, dos desamparos que a gente sentiu, dos abandonos que a gente sentiu, a gente vai acessar na relação com os filhos, inevitavelmente. E a gente até brincou, né? Assim como duas recuperandas, né, desse processo, porque a gente traz essa sensação do abandono muito forte também. Então, essa conversa não é só para vocês, é para a gente também, né? É também compartilhando muito do que a gente vive aqui enquanto mães, com todo esse conhecimento que a gente tem, que a gente também se percebe nesse processo. Opa, isso aqui tá me cheirando outra coisa. Isso aqui tá mais, é uma carência, é um vazio que eu tô sentindo, né? Então, esse convite, né, Má? Não para a gente se julgar, se chicotear, mas para a gente realmente expandir o olhar. Porque muitas vezes a gente está olhando para um filho, mas quem a gente está vendo é a nossa criança. Nem sempre é o nosso filho, nem sempre é o que ele precisa naquele momento, né? Então, é por aí que a gente, né, deseja passear e caminhar nessa live, né, Má? E aí, Flor, eu acho que é muito interessante. Na verdade, foi isso, né? Eu fui motivada por esse post que você fez desse trechinho aí do filme da Dona Hermínia, lá, que na verdade eu ainda não assisti, eu quero ver, inclusive. E aí, eu falei, não sei se vocês viram, né? Mas a ideia estava mostrando lá a mãe tentando deixar a criança ir para a escola e a criança querendo ir para a escola e a mãe, tipo, preocupada, tipo, você vai se sentir mal de ficar sozinha? E a filha fala, não, e a filha já tá grande, né, inclusive, né? Não, eu tô bem, eu tô louca para ir. Não, mas peraí, você não vai ficar com saudade da mamãe? Você não vai ficar com medo de não sei o quê? Ela mesma começa a meio que sondar a menina dos perigos que pode ter, ou do quanto ela vai se sentir desamparada. E a menina fica insistindo que não, eu tô a fim de ir, me deixa, tá tudo certo. E aí ela fala, não, você vai ter que ir pra casa para você
posso entender que não é fácil pra mãe ficar longe da filha numa situação dessas, entendeu? Coisas do tipo assim, né? E acho que é interessante a gente trazer um pouco da nossa história, né? Porque acho que vai ser ilustrativo e vai mostrar justamente que o intuito não é aqui ficar julgando ninguém, mas mostrar justamente esse processo, o que acontece. No meu caso, por exemplo, a minha filha está com 8 anos, a Nara, e eu descobri a parentalidade consciente ainda grávida. E eu tenho, né, hoje eu tenho muito mais conhecimento de quem eu era naquela época, né? Naquela época eu estava agindo muito mais na intuição e tentando ir atrás das coisas, sem o conhecimento que eu tenho hoje, sem a leitura que eu tenho hoje, de poder ler e falar assim, nossa, a Maíra daquela época agiu por conta disso, disso, daquilo, né? Então eu sei que o que me movimentou naquela hora, que eu descobri a parentalidade consciente ainda grávida, que antes eu não estava pensando nisso, eu estava só pensando, tá na fase de eu ter um filho, eu estava com 34 anos, quis ter um filho, planejei com o pai da Nara e tal, a gente decidiu, 3, 4 anos de relacionamento, vamos nos arriscar? Vamos, já deu, né, de ficar aí brincando de ser casal sem filhos. Podemos já ir para a próxima etapa, vamos? Uma coisa muito racional, assim, mental, eu gostava de planejar tudo na minha vida, eu tinha controle de tudo, ai Deus, mal sabia eu. Eu lembro que quando eu descobri essa história, eu falei, gente, peraí, eu só tinha na minha cabeça que eu queria fazer melhor com meus pais, óbvio, aquela coisa meio, né, ok. Mas descobri que eu não ia poder, sei lá, castigar, que eu ia ter que aprender um monte de coisa que eu não tinha conhecimento para poder ser uma mãe respeitosa. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que dominar essa parada. Entrou um desespero do perfeccionismo, assim, sabe? Tipo, eu não posso falhar como mãe, porque como filho eu falhei. Eu não posso. E uma das coisas que eu tinha muito claro, por exemplo, que esse post me chamou a atenção, é que eu sofri muito por ter ficado muito tempo na escola, né? Eu ficava quase 12 horas na escola por dia, desde o berçário, assim, uma coisa meio... Até tive um afastamento no início, assim, porque eu fiquei muito doente. Aí meus pais tiveram que contratar uma babá e tal, mas depois eu fui de novo pro berçário. E até os 12 anos, 14 anos, eu estudava numa escola integral. E eu passava muito mal chegava no final do dia, eu pegava a mochila, ficava indo no corredor e ficava esperando chamarem meu nome desesperadamente. Não conseguia curtir, ouvia a galera, as crianças brincando no pátio e tinha aquela dor de, tipo, quando é que minha mãe vai chegar? Quando é que minha mãe vai chegar? Uma sensação de saudade muito grande. E a minha mãe, do lado dela, não tinha sensibilidade, obviamente, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, a forma de ler, o que está por trás do comportamento. Ela ficava brava comigo, porque às vezes eu não jantava. Pra quê? Pra garantir aquela atenção, né? Obviamente que na época eu não sabia, mas com certeza para garantir que ela viesse e me tratasse com mais carinho, com mais atenção. Porque não, era banho, cama, entendeu? Chegar em casa, banho, cama, aquela coisa bem... Meu pai estudava à noite, chegava depois da meia-noite, minha mãe ficava sozinha com as 2 crianças, eu e a minha irmã mais velha. Enfim, eu tenho a filha do abandono, né? De certa forma, acho que eu fiz na minha cabeça aquela conta. Muitas horas na escola igual sensação de abandono. Não posso fazer isso com a minha filha. Tudo que eu pegava assim da minha mãe que tinha hashtag deu ruim, eu preciso evitar e fazer o oposto, entendeu? Tipo, então eu ficava correndo atrás disso. E eu me cobrei logo de cara. 1 ano, pelo menos, com a minha filha em casa. Não vou... Nossa! Imagina que ela vai pra creche, ainda mais eu ia aqui pra Madrid, moro em Madrid, né? Morava em Madrid na época. Procurava os lugares... farejava violência, falando, nem a pau que ela vai ficar aqui, não tem como. Tentei colocar ela numa creche super bonitinha, perfeitinha, maravilhosa, super bem cuidada, respeitosa, cheia de referência. Não banquei. Não banquei. Eu estava mega insegura, eu ficava desesperada, eu chorava, mas só de ver o bracinho dela assim, eu me sentia a mãe mais, assim, horrenda do mundo. E responsável. Abandonando a minha filha, né? Essa sensação, estou abandonando, né? A minha filha. Tô deixando ela desamparada, ela vai ficar com uma ferida, ela vai me odiar, né? Tipo, ela nunca vai me perdoar e vai doer muito nela. Não tem como. Eu não tinha confiança, né? Aí, contratei uma pessoa para ficar com ela, que eu compartilhei com uma vizinha, foi maravilhoso, porque a gente tinha as 2 crianças que foi super interessante. Com 3 anos, que a gente veio para Colmenarejo, uma cidade pequenininha, encontramos uma escola também, Waldorf, maravilhosa. Aí eu me senti um pouco, eu já estava acho que mais trabalhada também com a minha criança, estava mais confiante. Confiava no lugar, fizemos uma adaptação, foi maravilhoso. Só que, de certa forma, hoje eu reconheço o quanto eu estava projetando muitas vezes. E não só nesse caso, né? Tipo, isso é só muito ilustrativo. E quando ela mudou para a escola grande, nossa, aí despertou muito mais, porque já não era um ambiente tão seguro comparado ao primeiro.
Eu já era uma escola regular, ai, os corredores eram iguais. Você falou assim, eu entrava, era como se eu estivesse entrando na minha escola, entendeu? Onde eu sofri bullying, onde eu ficava insegura, onde eu sentia saudade. Nossa, é muito doido, porque aí a minha dor, eu, na época, eu falei, caramba, graças a Deus, eu estava com quase 7 anos, já estava muito mais avançada na casinha e consegui reconhecer que era a minha dor e perceber assim, cara, faz um filtro, se trabalha, faz um filtro, não projeta e observa o que ela traz, ao invés de ficar já com aquela pulga atrás da orelha, tipo, alarmando, né? Tipo, filha, cuidado com isso. Querendo arrancar ela da educação física, por exemplo, que era meu drama. E ela adora. É uma doideira. Sempre assim, né? Para mostrar que é muito fácil a gente entrar num lugar de querer, às vezes, guardar a criança, preservar ela da experiência que a gente viveu, não entendendo que a gente está fazendo uma comparação, porque a gente está olhando a nossa criança, né? A gente está se vendo em miniatura lá, e muitas vezes não vendo o que a criança precisa. Nossos filhos, né? Isso. Nossa, eu acho que esse processo de escola, ele é um dos processos assim, mais desafiadores para nós, né? Que temos essa consciência, que já sacamos que assim, o que a gente viveu lá atrás, as violências, os desamparos, então isso fica muito forte assim. E liberar um filho, né, é um processo de luto também, porque aquela relação está se transformando, esse filho está se transformando, é um sim que a gente está dando, mas a gente vai reviver, né, Márcia, em todas as nossas inseguranças. Eu lembro do primeiro dia de aula da CS, eu fiquei de cama, assim, eu chorei o dia todo. Ela se adaptou super bem. Quando ela mudou de escola, eu também fiquei com tanto medo, porque já tinha uma turminha formada, um vínculo. E aí eu falei, será que ela vai ser acolhida por esse grupo, né? E eu lembro que eu estava saindo da escola, assim, angustiada, e uma mãe chegou e falou, ai, bem-vindo, a gente tem um grupo assim, assim, se você quiser vir. Eu chorei, assim, porque eu me senti acolhida, né? E aí eu falei, nossa, não é sobre ela, é sobre mim, né? A minha dor, assim. Então, estar com esse radar ligado, né? Como você trouxe, aquele corredor, aquilo que eu vivi. A Cess também tem 8 anos, a idade da Nara, né? E quando ela mudou do jardim para o fundamental, embora fosse a mesma escola, eram locais diferentes. E uma outra estrutura, né? O jardim era um ninho mesmo, era um formato de ninho, assim. E no fundamental era aquele corredor, igual você falou, você foi descrevendo, eu falei, ai meu Deus, a mesma sensação que eu tive, aquele corredor, a sala dela era a última, para mim era tudo muito enorme, muito longe, né? E eu sempre troco muito, né? Com o outro, né? Com amigas, com a professora, sempre checando. E eu lembro de conversar e a professora falar pra gente, assim, para os pais, comecem, conduzam, né? No começo até a sala, se a criança precisar, não tem problema. Leve até a porta da sala, mas vai sentindo a criança, vai liberando a criança, né? Até que ela consiga ir sozinha. Você deixa no portão e ela segue o caminho, assim. E eu lembro que logo no primeiro dia, assim, a Ceci não precisa me acompanhar. Eu vou sozinha. E assim, eu fiquei alguns segundos paralisada, meio em choque, sabe? Assim, gente, eu só queria levar até a portinha da sala, né? E me recolhi com aquilo que era meu, porque esse acho que é um convite que a gente precisa fazer, né? Mas assim, olhar para a criança. O que a criança precisa, né? O nosso filho ali. Muitas vezes ele está seguro, né? Ele quer dar esse passo. E os filhos, eles vão sinalizando, eles vão crescendo. Eles vão mostrando para a gente que a relação só com a gente, ela já não é suficiente. Ele quer ir para o mundo, né? Começa a abrir espaço para o pai, para a família, para os amigos, depois para a escola. Então, tem uma situação que eu pensei aqui, né, quando a gente falou de fazer a live, que me veio, duas situações que eu vivo com a Ceci, que eu percebo claramente o que é cuidado, né, e o que é essa dor, assim, esse medo, essa proteção, que na verdade a gente quer mantê-los assim, bem pequenininhos perto da gente. Então a gente, a Ceci, a semana que vem vai viajar. O primeiro passeio da escola, eu vi que teve gente que comentou nos seus posts, né, passeio da escola e tal. Vai ter o primeiro passeio sozinha. Elas vão de ônibus, fora da cidade, vão pegar rodovia.
vão para um sítio, vão passar o dia todo lá, né? Tem uma proposta pedagógica, tem todo um trabalho que vai acontecer. E Vai aí, quando eu soube do passeio, hã? dormir? Não, vai dormir não, vai cedo e volta tarde. Ai, calma, Maíra, uma coisa de cada vez, calma. Já vou te contar. E aí, assim, óbvio que mil coisas se passaram pela minha cabeça. Meu Deus, vai de ônibus, pegar rodovia, e vai estar lá nessa fazenda, nessa plantação, e não sei o quê. E aí eu acolho tudo isso, porque isso que a gente sente é legítimo, né? Eu acho importante, como eu trabalho muito com isso, eu sempre falo para as mães, o que a gente sente é legítimo. Não tá errado sentir isso. Só que a gente precisa se distanciar depois desse acolhimento como adulta para reconhecer o que é real ali, né? E o que é uma dor que eu estou revivendo, eu estou acessando. Então, eu acolhi todo o meu desconforto, todos os meus medos, mas olhei, bom, ela vai estar com a professora dela, que é um vínculo que ela tem, né? Que é uma pessoa que eu confio, vai estar com a equipe ali para cuidar. Então, assim, todos os quesitos que são importantes, porque isso é essencial, isso a gente não pode abrir mão. Os nossos filhos precisam estar em segurança, eles precisam se sentir seguros. Se não é na minha presença, quem é esse outro adulto que tem um vínculo com essa criança? Para caso ela caia, se machuque, aconteça qualquer coisa, a gente não está lá, mas existe um adulto em que vai ocupar esse lugar e dar esse amparo para a criança, porque a gente não vai estar ao lado deles o tempo todo. Então, isso me conforta, ok, ela vai e tem adultos ali que eu confio para cuidar dela, né? E aí tem uma outra situação que é aniversário de escola. Desde o ano passado, os pais fazem festa, a gente faz as festas, e a grande maioria não convida os adultos, são só as crianças. Isso, para mim, não é um movimento em que eu me sinta segura para deixar a Cecília aí. Então, ela é uma das. São pouquíssimas crianças que não vão em todas as festas, mas se é um lugar em que eu não conheço o lugar, eu não tenho intimidade com esses pais, em que são poucos adultos para cuidar de 20, 25 crianças, para mim esse é um lugar inseguro. Ah, vai ter monitor para cuidar. Não é seguro, né? Não confio. Então, é um lugar onde é uma festa menor, com menos crianças, ou vai ter uma mãe, eu não vou, e outra mãe, você vai, você cuida dela, ok. Então, isso eu banco sem o menor problema de alguém olhar e falar, nossa, tá, não tá deixando a filha crescer. Quase todo mundo da sala vai, a Cecília não vai. Não tem problema nenhum em bancar isso, porque eu sei que é uma situação em que isso está em risco. Não há um adulto ali de referência, de segurança, né? Então, isso é importante, acho que a gente começar a olhar, né, mas assim, o que a gente precisa para estar seguro? Aquilo está presente para que a gente consiga ir liberando os nossos filhos para aquilo que eles precisam viver, né? Inclusive as dores que eles vão vivenciar, as dificuldades. A gente não vai evitar isso, né? E a gente não precisa. A minha professora de psicotrauma, Liana, ela sempre fala isso. Gente, não tentem evitar trauma, porque o trauma, ele não é um acontecimento extraordinário. Ele é ordinário. O tempo inteiro a gente vai viver situações que às vezes são maiores do que a gente, né? A questão não é isso, mas a questão é essa criança, ela tem o amparo para lidar com aquilo. Quando ela entra em contato com a dor, esse adulto valida a dor, esse adulto acolhe, encoraja, né? Eu acho que outra palavra importante para trazer para esse assunto é o encorajamento dos nossos filhos. Porque se tem algo que as crianças fazem, né, Má, é abrir mão delas para ocupar um lugar que elas sentem que os pais precisam. Então, se essa mãe, tá muito difícil para essa mãe, essa criança, por amor, ela vai abrir mão e ela vai recuar no processo dela também. Então, também fazer esse processo de acolher o medo da criança, a dor, mas também encorajar, né? Também abrir espaço para que ela possa ir. Eu acho que é uma palavra que também tem que estar muito presente na nossa vida, principalmente nós, uma criança de segundo setênio, que ela é uma criança que ela é saudável que ela esteja querendo ir para o mundo.
Se uma criança com 8, 7 anos ainda não tem esses impulsos, né, de também estar distante de pai e de mãe, assim, a gente precisa olhar, porque é esperado, né, de um desenvolvimento saudável que ela queira viver outras relações e outras experiências para além desse núcleo aqui, pai, mãe, né, enfim, família nuclear, né, Mar? Nossa, Flora, é realmente desafiador encontrar esse equilíbrio, mas eu me reconheci em várias falas suas. A Nara começou a fazer viagem com a escola no ano passado. Agora ela vai fazer de novo esse mês, ou seja, deve ter sido realmente há um ano atrás. A primeira vivência que foi a granja dela, a Granja Escuela, né? Que é como se fosse hotel fazenda, são 2 noites, 2 noites. Ai, Deus, aí eu falei, o quê? Só que assim, aquela história, é isso que você falou, são adultos confiáveis, né? Tipo, é uma estrutura que você confia em quem vai estar junto, no que está sendo proposto. E assim, eu não posso garantir que não vai acontecer nada com a minha filha, entendeu? Que de repente, não, eu confio 100%, certeza que não vai acontecer nada. Não tem como a gente evitar. É isso que você falou, se a gente ficasse nesse lugar de em cima da criança o tempo inteiro para impedir que ela vivesse qualquer adversidade, a gente entra num lugar muito estressante e isso, impedindo que eles vivam as experiências deles, né? Eles têm o direito de viver as experiências, inclusive os problemas que eles vão enfrentar, as situações. Porque, inclusive, quando a gente vai estudar o trauma, né, Flora, a gente percebe que não é tanto o evento em si que é o que determina se tem trauma ou não. É o fato da criança ter um desamparo, principalmente, após o evento. Né? Ninguém está olhando para minha dor, ninguém está aqui para me amparar, ninguém está aqui para me autorregular, ninguém se importa comigo. Muitas vezes a gente vê, inclusive, que a leitura pior, talvez não seja o evento, mas o fato de eu estar em casa depois de passar por aquilo e não ter intimidade emocional, por exemplo, com as pessoas da minha casa para poder me abrir, para ser amparada, para poder confiar que eu vou falar sobre aquilo e não vou ser criticada, não vou ser julgada, não vou ser minimizada, que vão dar importância, né? Que vão realmente achar que aquilo é relevante. Isso é o que, digamos, protege muito mais os nossos filhos do que ficar em cima deles impedindo que eles vivam as experiências. Então, claro, quando ela foi viver isso, me tocou, me deixou insegura, mas eu fiz também um processo de, cara, eu tenho que assumir que isso é meu, avaliar se tem um perigo real, porque às vezes a gente vê perigo pelo fato da gente estar com trauma em relação àquilo. Né? Eu pensei em um trauma, então eu associo aquela situação como se fosse uma situação alarmante. E às vezes não é uma situação alarmante, é a minha história. E aí até um indicativo que vocês têm que ter de referência. Cara, se eu estou encontrando perigo onde não tem perigo real, assim, a não ser que algo saia do controle, né, e realmente apareça lá como, né, tipo assim, minimamente está ok a situação, mas eu estou encontrando, me sentindo em estado de alerta, preocupada que aquilo pode ser uma ameaça para o meu filho, isso é evidência de que eu não estou bem. De que eu devo estar em relação àquela situação, né? Às vezes a gente até reconhece, né? Muitas vezes, por conta disso, é quando a gente detecta, caramba, tem uma ferida aí, tem um trauma aí, porque eu não lembrava dessa situação. E por que eu tô tão engatilhada, por que eu tô tão em estado de alerta, tão em pânico com essa situação, né? Do tipo, ele vai pegar um ônibus para poder ir para outra cidade, né? E isso, para mim, me deixa em estado de alerta. Será que tem um trauma? Ou será que tem alguma insegurança de alguma coisa, de algum desamparo que eu vivi? E eu acho que isso é muito preocupante quando a quantidade de acidentes é muito menor do que a quantidade de ônibus que chegam ok no lugar, né? Mas eu lembrei disso e eu consegui trabalhar. A Nara, é verdade que ela já tá... Eu moro num condomínio grande, né? Tem uns 400 apartamentos aqui, deve ter umas 1.000 e tantas pessoas morando, tem muitas famílias, a gente fez amizade, eu moro já há 4 anos aqui. Então eu tenho uma certa confiança com as outras famílias que ela fez amizade mais próxima. Então já faz um tempinho que ela dorme na casa das amiguinhas. No começo eu achava completamente desconfortável, hoje já estou um pouco acostumada. Mas eu percebi quanto para ela era importante. Até porque ela seria a única que não participaria da brincadeira, entendeu? Faz um monte de digamos, festa de pijama, às vezes as crianças vêm para cá, ou vai para casa de uma amiga, para as vizinhas e tal. Tem 2 ou 3 vizinhas, né? E 2 vizinhas, principalmente, onde ela dorme bastante. Então eu fui me acostumando. Mas era desconfortável no começo. E esses dias teve a cena do parquinho também, porque tem parquinho aqui, tem bastante zona infantil e tal. Tem a piscina e tal. E agora que começou o verão, está começando primavera, verão, melhorou a temperatura. No inverno é difícil para o parquinho. Então voltou a fase do parquinho. Aí de repente eu ouvi as vizinhas falando,
as amiguinhas da Nara vão descer pra brincar, mas a gente nem vai descer junto com elas. Eu, como assim? Que é isso? Me senti completamente perdida. E as duas meninas são mais novas que a Nara. Elas são com 7, a Nara tá com 8. Aí eu me senti aquela tia, tipo assim, a mãe, tipo, super protetora, que não consegue, tipo, deixar a filha aí pro mundo. Aí eu falei assim, ah, não, eu vou descer. Tipo, no primeiro dia da semana, né? Na semana passada, sei lá, que a gente tava com a coisa da Páscoa, né? Eu falei, não, eu vou descer, imagina. Não, eu falei, tudo bem, eu desço, eu vou ficar lendo um livro, eu tenho um monte de mensagem para responder, vou ficar meio de cantinho, eu não vou ficar. Não fique em cima das crianças, né? E o lugar é grande e tal. E aí eu desci, eu vi aquela cena, eu falei, gente, um monte de adultos que eu conheço daqui do condomínio, sabe? Tipo, era um lugar muito seguro, óbvio que eu não, de novo, não posso prever, óbvio que pode acontecer coisas sempre, mas eu me vi lá meio, tipo, ela tá com 8, ela não tá mais com 6, entendeu? Ela não tá com, não é tão assim. Eu falei, ah, tá. Eu falei pra ela, eu peguei uma gripe muito forte, né? Coincidentemente, então eu tava acabada, tava com uma energia muito baixa. Eu falei, filha, eu vou descer com você. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não consigo imaginar eu descendo. Eu falei, tudo bem se você descer antes e eu for um pouquinho depois? Ela, ai, mamãe, eu quero descer antes. Aí eu quero descer sozinha. Nossa. Aí ela ficou com um brilho. Ela ficou tão feliz. Eu demorei uma hora para descer. Desci, tava ela jogando bola com uma molecada, não sei o que lá, que legal, não sei o que, perfeito. Me senti segura. Aí à noite, na hora da gente fazer o agradecimento, que a gente sempre faz uma oração, ela agradeceu. Ah, eu fiquei muito feliz porque hoje eu pude descer sozinha. Entendeu? Eu falei, Como é gente. importante, né, assim, esse processo deles de conquistar, porque é uma conquista mesmo, né, mas assim, a gente vai sentindo que o filho está pronto para aquele passo, a gente vai soltando ali, naquele vídeo que você postou, que teve vários comentários, né, aquele do cordão umbilical que começa ali, e algumas pessoas questionaram, né, o que fazer, e é muito sutil, porque é muito mais sobre o que está por trás daquilo que a gente faz do que o que a gente faz em si. Então, é errado, sei lá, o filho dormir na cama, fazer a cama compartilhada. Não é sobre isso. Não. Mas a questão é o que me faz, o que me motiva a compartilhar a cama com o meu filho, né? Às vezes ali, em algum momento, era realmente uma necessidade da criança, que a gente sabe hoje, pelos estudos, pela ciência, o quanto a criança precisa desta presença, né? Do corpo ali da mãe para se regular. É uma questão, assim, saudável para a criança, essencial para ela estar segura, enfim. Só que no vídeo ele mostra uma cena, isso é importante, assim, eu já atendi muitas mães onde claramente era a mãe que precisava, né? Às vezes no processo de separação, às vezes de uma relação que não estava legal, um vazio mesmo. Então é muito tentador. Então, ao invés de a gente ficar olhando, isso é certo, isso é errado, isso é cuidado, isso é excesso, né? Isso é carência, eu sempre me convido a olhar para isso, Dani. Para quê? O que está por trás, assim, naquela conversa bem honesta, sabe, com a gente, que a gente não deve satisfação para o outro. Não é para o outro, é para a gente. Porque se a gente fizer esse exercício, a gente vai encontrar lá no fundo o que é que está rolando, sabe? Tem algo ali que nos sinaliza. Ai, eu queria tanto ficar aqui mais um pouquinho, né? E tem crianças, né, Má, que elas vão se posicionar. Tem crianças que elas não vão aceitar facilmente, que elas vão brigar pelo espaço delas, né? Que elas vão querer ir para o mundo. Mas existem muitas crianças, principalmente primogênitos, né? Que tem o primeiro filho, ele tem ali já uma busca, né? Até pelo olhar ali da ordem de chegada, o primeiro filho, ele é um filho que ele vem muito para atender a expectativa dos pais, atender aquilo que os pais esperam. Ele é um filho que ele está mais preso ali, aquilo que os pais precisam. Então, nem sempre, nem todos os filhos vão conseguir fazer, não, isso aqui, tô fora, né? Isso aqui é seu, isso aqui tem uma situação, eu já devo ter contado para você, você já deve ter visto, mas que eu, assim, ela para mim foi uma história tão, tão forte da minha experiência com a Ceci, né? Que foi quando eu perdi o Joaquim, e a Ceci tinha 3 anos e meio, e ela já era desfraldada há 1 ano.
um ano e meio ela era desfraldada, num processo que foi, assim, que partiu dela, que foi, assim, um desfraude que eu não tive a menor dor de cabeça. Em uma semana a criança tirou a fralda e estava prontíssima, assim. E quando eu engravidei, né, e ela tinha 3 anos e meio, e eu perdi o bebê na gestação, ela voltou a fazer xixi na calça. E eu olhei aquilo, eu sabia que tinha relação com o que eu estava vivendo, mas eu ainda não conseguia fazer nada com aquilo, né? E aí um dia a gente estava brincando e eu percebi que ela começou a se mexer assim, e eu falei, ai, vai vazar o xixi de novo, né? Porque ela não conseguia mais segurar. E aí me veio a imagem de um bebê na minha frente, sabe? E aí, intuitivamente, assim, me veio aquela frase, né? Aquela fala. E eu olhei para ela e falei, filha, você não precisa ser um bebê para a mamãe. A mamãe dá conta de lidar com essa dor. Você pode ocupar o seu lugar. Você pode ser você, né? E falei de um lugar assim, liberando a minha filha, porque eu vi ali naquele instante, eu senti o quanto ela se conectou com a minha dor. A dor de ter perdido um filho que eu queria tanto. E ela estava sendo um bebezinho para mim, né? Para quê? Para me tirar daquela dor, para me tirar daquele sofrimento. E quando eu percebi isso, devolvi isso para ela, mas não é só fala, é realmente um lugar muito profundo dentro de mim, assim, filha, a sensação é assim, tá doendo muito, assim, eu tô morta, uma parte de mim tá morta aqui, mas eu dou conta de lidar com isso, né? Porque é isso, né? Mas aquilo que é nosso, os nossos vazios, as nossas dores, elas podem ser imensas, mas a gente dá conta de lidar com elas. Um filho não dá conta de lidar. E quando eu falei isso para ela, no mesmo instante, ela se levantou, ela foi no banheiro, fez o xixi na privada, deu descarga, se limpou, lavou a mãozinha e voltou a brincar comigo. Assim. E não teve mais escape de xixi, né? Foi assim, uma cena que foi muito... É uma cena que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida, porque ela trouxe tanta informação, tanta coisa para mim, ela é tão simbólica nesse sentido, e eu acho que tem tanto a ver com o que a gente está falando hoje, o filho por amor aos pais, especialmente às mães, né? Porque tá com a gente, assim, a grande maioria dos casos, quem tá ali com a criança é a mãe é a grande cuidadora. Por mais que a gente tenha apoio, por mais que tenha um pai presente, a gente sabe que a carga é nossa, né? Então, o filho, ele sabe que ele deve a vida a gente, assim, ele tem essa sensação, assim, eu tô aqui por essa mulher, né? Eu tô aqui por ela. Então, ele vai abrir mão de si, ele vai abrir mão da sua vida para poder dar para essa mãe, muitas vezes, aquilo que ela precisa, né? E aí a gente levando para outros contextos, né? Quem já viveu relações assim, a gente olha muito para a gente como mãe, mas se a gente olha para a gente como filha, também, quantos de nós também não viveu relação com a mãe, com os pais, e que até hoje, quantas mulheres eu já atendi, até hoje tem culpa, tem dificuldade de fazer os seus movimentos de ir para a vida, às vezes de mudar de cidade, mudar de país, fazer algumas decisões, por quê? Ai, porque e a minha mãe? E os meus pais, né? Uma culpa, uma dor, uma dificuldade de ir para a vida, porque estão ali, porque sentem que precisam cuidar daqueles que são maiores, né? Então, isso é uma total inversão. Mas isso atrapalha muito, né? Pode ter atrapalhado muitas de nós e certamente atrapalha e dificulta a liberação dos nossos filhos para que eles vivam a vida deles e não aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente gostaria, né? Que eles vivessem. Então, me lembrei dessa cena, assim, que eu acho que ela traz. Assim. Sim, essa cena é linda. Você contou ela já na última live que a gente fez, era o poder da comunicação entre mães e filhos, né? E aí eu lembro que você tocou nesse ponto, e talvez em outro momento também, porque como a gente já fez muitas coisas juntas, eu certamente já te ouvi falando, e ela realmente é muito maravilhosa, porque ilustra muito bem isso. Eu sou do tipo 2, né, do Enneagrama, então, tipo, é realmente aquela pessoa que está voltada para cuidar do outro, e na infância, cuidar dos pais, né? Então eu sei exatamente o que é essa dor dessa criança, que acaba desenvolvendo essa destreza de estar muito antenada
com as necessidades dos pais, anulando muito as próprias necessidades. Por isso que a gente está falando aqui, né, gente? Qual que é o interessante aqui? É a gente conseguir reconhecer mesmo, identificar digamos, essas dinâmicas, esses padrões que a gente traz da infância. Porque o que a gente viveu lá atrás tem resultado com a forma como a gente se relaciona com as pessoas hoje, como a gente vê o mundo, né, como a gente se enxerga, a gente se trata. Então, o que eu percebo também é, quando a gente tem esse movimento de tá muito antenado com a dor do outro, quando a gente se torna mãe e pai, é muito fácil a gente injetar toda a nossa energia nesse cuidado e muitas vezes se anulando, se abandonando, né? Tem aí um desejo, essa tal dessa carência que a gente está querendo falar, que muitas vezes é lindo isso, a gente não está aqui desalinhado com a teoria do apego, pelo contrário, o vídeo lá, ele trouxe essa discussão, essa mãe que estava falando, nossa, então é uma crítica ao parto humanizado, como assim? Ela não cortou o cordão, ela deixou o menino ficar mais tempo, parece que está criticando isso, está criticando a cama compartilhada, ela impediu que ele tomasse choque na tomada, quer dizer que tem que deixar ele viver para poder aprender sozinho. Não, não é essa a questão. O ponto é que tem momento em que ele entra num conflito na escola, ela já arranca ele da escola do tipo assim, não, então não quero que ele viva nada que seja doloroso. Vou deixar ele em casa. E o menino lá, estudando em casa, olhando para a janela, triste, querendo ir para fora, e a mãe, não, deixa aqui, vou proteger. Ela se encontra com um cara numa venda, se interessa por ele, mas se priva, acha que provavelmente não é adequado ela se envolver com outras coisas, porque ela tem que se cuidar do menino, né, do trabalho, das coisas. Sim, ela está estressada, ela está esgotada, ela é uma mãe solo, ela tem muita coisa, ela não tem tempo para outras coisas, ela não consegue se conceder esse tempo, enfim, não consegue. Mas a dor dela é tipo, cara, não banco isso, né? Não banco ter um outro relacionamento. E depois ela impede ele também, né? Ele tenta sair com uma menina, ela não deixa, faz um drama, se joga no chão, meio que tipo assim, meu, se você fizer isso eu vou morrer, se vitimiza. Já não é mais uma questão de querer cuidar. Aí já é uma questão de eu quero gerar uma dependência para que essa pessoa precise de mim, fique comigo. E aí, o que eu garanto, no fundo? Que eu não vou ficar sozinha. Que eu não vou ser abandonada. Entendeu? No fundo é isso. Eu estou me protegendo daquilo que me doeu lá atrás, só que eu estou usando quem? O meu filho. E não é papel dele. Ocupar esse... É importante lembrar que, assim, nenhuma mãe faz isso, né, assim, de forma intencional, gente, assim... Não é, eu vou... Não, gente, claro que não é assim, né? E você trouxe algo super importante na minha percepção, que é assim, o quanto que essa mãe também se priva daquilo que ela deseja viver, precisa viver, ir para o mundo para ficar com esta criança, que nem sempre precisa disso naquele momento, né? Eu não sei se você viu, acho que você está acompanhando, desde o ano passado eu comecei a fazer retiros para mulheres. E até então eu dava curso assim, um dia ou 2 dias, mas era sempre a mulher vinha, bate e volta. E retiro é uma parada que você vai na sexta e volta no domingo. Às vezes você chega na segunda, dependendo do estado que você vem, né? A viagem, enfim. E eu vi o tanto que é difícil, assim, para muitas mulheres, esse processo. Teve mãe que, assim, filho com 8 anos, 9, que nunca tinha viajado sem o filho. Que não, assim, uma dor, uma culpa. E muitas que vieram, assim, incrível, na semana do retiro o filho adoeceu, elas tiveram febre, dor de garganta, foi um fuá, assim, gente, sustenta que vai valer a pena, né? Assim, é mais um corte desse, porque são muitos cordões que a gente vai cortando ao longo da vida, né, Mar? E aí, assim, também a autorização que a gente se dá para ir para o mundo, né? Então, eu sou mãe, mas eu também sou mulher. E o que eu também preciso? Porque não é só esse filho que me nutre. Se é só esse filho que está me nutrindo, ele está ocupando lugares que não são deles. A gente precisa de várias nutrições. O filho é uma delas. Assim como o filho precisa de várias. A mãe é uma delas. Não pode ser a única, à medida que essa criança vai crescendo, né? E quando a gente se autoriza, né, Má, ir para o mundo, fazer os nossos movimentos, isso também é um encorajamento dessa criança, de que, assim, essa mãe também vai, é seguro ir, eu também posso ir. Tem uma autorização implícita ali, né? Num lugar que é sutil e que é potente, muito mais do que dizer,
Ai, filho, porque isso também acontece, assim, ai, mas eu falo pra ele, eu falo pra ela, né? Vai, pode ir, mas dentro eu tô aqui segurando. Ou eu não faço os meus movimentos, eu tô com o freio de mão puxado, eu não banco ficar longe, fazendo às vezes. Outro dia uma aluna me escreveu, Dani, eu acho que eu vou cancelar, que eu comecei a fazer uma pós, e aí eu vou ter que ficar uma vez, porque a cada 15 dias longe, né? Dormir de sexta para sábado, eu tô me sentindo super culpada. Ela tava quase cancelando a pós, uma criança de 10 anos. Um filho de 10 anos. A gente não está falando de um bebê de 6 meses, de um ano. A gente não está falando de uma criança, né? Que quanto mais, quanto menor, mais ela precisa dessa presença, é óbvio. Mas esse é um processo, né, que ele vai acontecendo. Precisa acontecer gradativamente. Essa criança precisa ser liberada para ir para o mundo. E nós precisamos também nos liberar para a gente viver outras relações para além da maternidade. A mãe é só uma das que nos habita. Tem outras coisas aqui também pedindo passagem, né? Então, também esse processo de se auto-abandonar, ele também, assim, impacta diretamente também na não autorização do filho, né? Ó, eu tô aqui com você, olha só. E quando ele decidir, como é que vai ficar, né? Exato, porque fica inclusive uma referência, né? Tipo, qual é a referência que eu dou para ele de postura da vida, né? Se eu fico me prendendo e me tratando dessa forma, com esse descaso, no fundo, de novo, eu estou me ignorando, eu estou repetindo aquilo que eu recebi, né? Eu aprendi, como eu não recebi aquele olhar, eu me acostumei a não ter esse olhar, aí eu me fiz de forte, de independente, tipo, tudo bem, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu tô lá, eu tô disponível para os outros, mas eu não preciso de atenção. Só que no fundo eu tenho essa carência. Né? Eu me faço de forte, eu tenho dificuldade de acessar minha vulnerabilidade, de reconhecer ela, me sinto desconfortável quando aquilo é apontado, não quero transparecer que eu tô mal quando eu tô mal, até para mim mesma. Então, eu não aprendi mais a receber, né, essa atenção. Se eu desaprendi a receber do outro, também não consigo me nutrir, eu não tenho essa facilidade já de vou encontrar espaço para me nutrir. E no fundo é essa referência que eu tô dando. Tipo, ó, eu tô lá disponível para o outro. No fundo, eu tô pedindo isso para ele. E no fundo, eu tô querendo, tipo, também que ele me devolva aquilo que eu não recebi, como se fosse o papel dele. E muitas vezes, inclusive, a gente vê, né, como se essas mães tivessem, de novo, inconscientemente, tá, gente? A gente tem que colocar isso muito forte aqui. Não é uma questão que a gente fala, nossa, vou fazer isso pro meu filho, vou ter um filho para poder garantir isso. Não, para garantir que eu receba amor. O que eu percebo é que muitas vezes a experiência da maternidade é a primeira sensação real de amor incondicional que essa mãe recebe, entendeu? Porque muitas de nós não tivemos uma sensação de ter recebido esse olhar, esse amor dos pais, né? E aí, cara, esse vazio é muito doloroso. E esse boom que a gente recebe, realmente, ele vicia. Ai, que delícia! O olhar de um bebê para sua mãe, gente, assim, não tem olhar mais apaixonante. Assim, para mim é o ápice da gente se sentir amada ali, né? Naquele momento, assim. E é muito tentador ficar nisso. E você trouxe algo super importante que, assim, se tem uma carência emocional é porque tem uma necessidade aqui. E eu não preciso, eu não posso calar a minha necessidade, não é sobre isso. Eu não vou dizer, nossa, que absurdo, deixa seu filho. E simplesmente não olho para isso. São movimentos que acontecem paralelamente, né? Tem uma carência e eu percebo que eu estou projetando no meu filho, então tem uma lição de casa para ser feita aqui. Tem uma necessidade, eu preciso aprender a me nutrir. Eu posso me nutrir, eu posso buscar nutrição em outros lugares, em outras relações. Porque, como você trouxe, é um aprendizado, né? Se eu fui essa criança que cuidou muito, se eu fui essa criança que estava antenada para a necessidade do outro, né? Eu também sou um tipo 2. Essa criança antenada para o outro. O autoabandono, gente, ele faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Ele está aqui. Tem um registro forte de autoabandono. E aí o filho chega, olha e fala, meu Deus, você é tudo na minha vida, né? O olhar dele diz isso pra gente. É muito tentador ficar nesse lugar. Então não é sobre negar o que a gente sente, mas tem algo ali que está pedindo para ser cuidado, para que a gente possa liberar, né? Esse filho. Eu me lembrei de um exemplo, não sei se dá tempo, que horas são, uma. Faltam uns 10, mais ou menos. Pode falar. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu recentemente, né? O João foi fazer uma cirurgia e a gente iria para outra cidade, para São Paulo, e eu precisaria ficar lá 3 noites com ele.
E aí chamei minha mãe para vir, para ficar com a Cecília. E eu senti uma dor, mas uma dor tão grande, assim. Eu olhava para ela e eu sentia pena. E aí eu não estava entendendo aquela dor, assim, era no corpo mesmo, né? E aí a minha mente, acho que eu já sei. Eu acho que é porque o meu pai, antes de morrer, ele ficou no hospital um tempo, e eu que fui acompanhante dele. E agora eu vou ficar com o João no hospital, eu acho que eu estou acessando isso daí, né? Mas ainda muito no campo mental. E aí, no dia, assim, na véspera da viagem, eu acordei, assim, com muita vontade de chorar, muita dor, assim. E aí, quando eu olhei para Cecília, ela estava ótima, ótima. Ela estava super feliz que ela ia ficar 3 dias com a avó, dormir 3 noites com a avó, sabe? Ficar sozinha em casa sem a gente, assim, tava um super programa para ela. E aí eu fui olhar, assim, e aí me veio a minha criança, assim, claramente, né? Das inúmeras vezes que o meu pai adoeceu, que a minha mãe ficou dias, semanas com ele hospitalizado, e que nós ficávamos com a minha avó, né? Minha avó paterna, que era uma mulher muito, muito dura, assim, pela vida, muito endurecida. Então, ela demonstrava o amor fazendo comida, mas não era uma avó que dava colo, que abraçava, que acolhia. E veio aquela criança de 7 anos, mais ou menos, assim, de não saber o que estava acontecendo com a minha mãe e com o meu pai, de não entender o que estava rolando, assim, de sentir. Eu revivi aquela dor, aquela sensação. E eu me acolhi, eu fui tomar um banho, eu chorei, assim, acho que uns 40 minutos. Eu fui me abraçando, me acolhendo, né? E acabou aquilo, assim, nossa, eu voltei para o meu lugar de adulta, né? E aí ficou tão claro, assim, essa dor era da minha criança, não tinha nada a ver com a Cecília. E aí eu pude ir com ele, né, ir para São Paulo. E a gente até brincou, eu falei, mãe, acho que eu vou ficar uma semana aqui, porque tá tão bom, a cirurgia foi tranquila, ele estava ótimo. A gente ficava assistindo Netflix, eu falei, parece que eu tô num hotel, um hospital super gostoso. Eu falei, tá tudo bem, aí vamos ficar aqui mais uma semaninha para descansar, né? Assim a gente brincou. Por quê, né? Tá tudo tão misturado, né, Má, que esse exercício de checar no corpo, mergulhar para a gente poder reconhecer de onde vem essa dor. Essa dor é do nosso filho, que muitas vezes não vai ser do nosso filho, vai ser da nossa criança. E aí eu não vou dizer que é besteira sentir isso, não, eu vou acolher, né? Eu vou cuidar disso para que eu consiga ocupar esse lugar de adulta, liberar os nossos filhos. Então, isso aconteceu assim, faz uns 3 meses, assim, e foi Não, incrível, assim. são muito especiais esses exemplos. E é bem isso que você falou, né? Não é uma questão de se incomodar com aquilo que vem, mas de usar, inclusive, aquilo como uma oportunidade para acessar uma dor e falar assim, bom, então quer dizer que tem... Eu brinco, né? Nesse mato tem coelho. Ai, meu Deus, eu tô assim, me sentindo mal e, teoricamente, parece que a criança está bem, né? Aquele exemplo que eu dei no começo, falando de quando ela foi para essa escola, que no final a gente até tirou de lá, não era um lugar muito respeitoso nem nada, mas eu lembro dessa cena, de eu entrando para fazer essa visita, antes dela conhecer, eu com o pai da Mara, e a gente estava separado já, e era muito curioso ver a reação de cada um, porque eu tava, ele não sabia, né, mas eu por dentro tava assim, coração palpitando, aquela coisa estado de alerta, né, bem assim, a coisa do estado de alerta da sensação de ameaça, olhando os corredores e vendo só problema. Falei, meu Deus, a escola é muito grande, não vão dar atenção para ela, vai saber o que vai acontecer quando ela passar mal, ela vai sofrer bullying. Aí eu lembro da gente entrando nas quadras de esporte e o Alfonso falava assim, que incrível, ela vai poder jogar basquete, que é uma delícia, que não sei o que. E eu falava, ai, coitada, ela vai ser a última a ser escolhida na fila, ela vai se sentir complexada, ela vai passar mal. A vontade que dava era, eu vou dispensar ela da educação física se ela pedir. Depois que era meu sonho, né? Ai, gente. E aí eu fiquei me segurando, né? Obviamente, para ter postura, não sei o que, né? E quando eu fui apresentar a escola para ela, fiquei me segurando para não passar para ela o meu nervosismo. E acompanhando, eu lembro de eu dando os tchau os primeiros dias, assim. Ela estava super entusiasmada com a novidade, né? Nossa, como assim, não sei o que, né? Eu virava as costas, punha o óculos escuros, saia chorando da escola. Entrava no carro e falava, cara, antes de ir embora para casa, eu vou ter que chorar. Bem nesse ponto, assim, cara, minha criança interior agora foi totalmente cutucada, mexeu em um monte de coisa que eu nem lembrava, que eu não tinha tanta ideia da dimensão, que por conta dessa situação, eu tô
tô tendo clareza de que tem aí muita pereba emocional, que eu chamo de pereba emocional. E, cara, eu não posso entrar no meu modo fuga, de distração, que é o meu padrão, né? De fingir que tá tudo bem, colocar um podcast, vamos lá, vamos pro lugar aqui, vamos estimular o mental para poder não sentir, né? Porque tipo, é esse o padrão da pessoa que aprende a dar conta de tudo, fingir que não tá nada acontecendo. Não posso entrar. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque tá muito forte e eu não vou conseguir pegar esse carro aqui, voltar para casa fingindo que não tá acontecendo nada. Porque, ou melhor, eu não quero fazer isso de novo. Porque isso seria o que fizeram comigo, tá? Aí eu ia lá e ficava, tipo, óculos escuros, faz de conta que ninguém tá, não tem muita gente passando no estacionamento. Daqui a pouco a galera já foi embora mesmo, né? Tipo, o pessoal vai indo embora, eu ficava lá um tempinho e ficava me dando esse direito de, tipo, sentir a dor da deixa que eu assumo como adulta o que é meu, né, da minha insegurança, para não projetar nela. E espero que, se for o caso, ela me traga informações precisas do que está acontecendo. Tá incomodando, ela me fala. Tá tudo bem, ela me fala, mas eu não vou ficar me baseando no que eu já acredito que vai dar de problema. E o mais curioso foi que, apesar de eu ter tirado ela da escola, porque tinha algumas coisas que não eram interessantes e tal, e a gente não se sentiu seguro lá, quando eu perguntava o que ela mais gostava, era o educação física. O momento da educação física. Eu, gente do céu, não pode ser. Era muito engraçado. E a minha vontade era, tipo, meu, filha, esse lugar é o pior do mundo. Tipo, você não tá entendendo, eu quero tirar você daqui. Ou seja, eu acho que o convite aqui para vocês é a gente entender que não é pouca coisa, não é uma coisa que a gente tem que ficar se achando ruim, inadequada por ter, né? Simplesmente cara, isso me aconteceu. A minha experiência faz com que eu associe isso com perigo. E isso não é pouca coisa. Se eu associo isso com perigo, aconteceu alguma coisa de sério comigo que me fez me sentir assim. Tá tudo bem. Entendeu? Cada um vai ter um problema, um enrosco na vida com certas coisas. Não te faz pior ou melhor mãe que ninguém, entendeu? A questão é, uma vez que eu identifico isso, eu tenho a lição de casa, que é maternar minha criança, que é cuidar da minha criança, dar colo para ela, acolher ela, trazer ela de novo para um estado de segurança, consolar e falar, eu sei, foi difícil pra caramba, né? Eu tô ligada. Tipo, amiga, eu tô aqui com você, não vou te deixar sozinha nessa história, tá? Você tem o direito de chorar comigo. Tá tudo certo, é normal, faz parte. A vida traz essas coisas que deixam a gente insegura, mas ó, hoje você tá adulta e aquela menina que tá entrando na escola não é você. Deixa ela viver. Se for o caso dela ter um problema na educação física, ela vai te contar e aí você sabe o que fazer a respeito, mas calma. Por aí. Tá com um programa aí que vai lançar logo mais, tá com uma série que vai começar semana que vem. Eu também tô com uma série para começar daqui a pouco. Fala com o Rio, para depois também convidar para minha. Fala. Muito bom, né? Assim, a gente viu aqui, ó, só um tema, o quanto que é profundo, né, Mar? E esse é um processo para a vida, assim. Eu trabalho já há vários anos com foco na criança interior. E a semana que vem vai acontecer a Jornada da Criança Interior, também gratuita, online. Precisa se inscrever. A gente vai ter encontros segunda, terça e quarta, para falar sobre vários pontos essenciais da nossa criança, daquilo que a gente construiu como identidade, das prisões que a gente segue aqui, né? Se colocando, às vezes aprisionando os filhos, e como que a gente pode construir novos caminhos a partir dessa dor, né? O passado, ele é uma referência, mas ele não precisa ser a nossa residência, a nossa moradia. A gente pode construir, é isso que a gente está aqui fazendo, que eu venho fazendo com você. Então, tá todo mundo convidada. Quem quiser, lá no meu perfil, me acompanha, tá lá o link para se inscrever. E eu espero vocês. Ai, que delícia de papo. Que bom, gente. Super recomendo. Certamente vai ser lindo. Eu queria agradecer a sua presença e falar também para que eu tô logo mais com a série de surtos maternos de novo, que é uma série que eu faço para falar da criança interior, para explicar quem é essa criança que mora dentro da gente e o porquê que ela faz a gente entrar com esses gatilhos e não conseguir, às vezes, tratar os nossos filhos da forma como eles precisam, né? Inclusive colocando a gente nesse lugar, né? De projetar muita coisa. E aí, quem quiser se inscrever, dá para escrever surtos aqui nos comentários, ou então nos posts que tem espalhados pela página, ou me inscrever. Tem um link lá no meu perfil também para vocês se inscreverem. E a partir da semana que vem eu vou estar fazendo séries de esquenta também. Então eu vou estar com vários convidados aí
para poder falar sobre 4 temas aí super importantes também que eu quero fazer de prévia antes da série. Então, fiquem atentos, acompanhem aí toda a comunicação aqui da página, porque vocês vão ficar sabendo. O link seria, se vocês escreverem surtos, tem que escrever surtos, assim, ó. E aí chega para vocês lá no direct. Mas senão vai lá pro link da bio, tá bom? E aí a gente se comunica e vocês entram nos grupos para poder receber toda a informação. Flor, muito obrigada, muito rico. Espero que eu tenha aberto aí um pouco a discussão para poder ampliar um pouquinho o olhar sobre esse tema. E qualquer coisa vocês procurem a gente, tá bom? Obrigada, Aline. Bom, viu? Delícia falar com você sempre. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.